Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Eu quero convidar você nesta noite para nós orarmos ao Senhor, antes de nós meditarmos na palavra de Deus. Grandioso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, por poder estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Ó Deus, nessa noite nós nos apresentamos diante da Tua presença. E pedimos ao Senhor nesta noite, quando nós vamos ao Pai, meditar na Tua palavra. Ó Deus, pedimos que nesta noite a Tua palavra, Senhor, ela adentre os nossos corações. E que o Teu Santo Espírito realize a boa obra da conversão, da transformação e aquela que apraz o Teu coração. Ó Deus, abençoe cada vida, cada pessoa, cada família, Senhor, e usa o Teu servo conforme a Tua vontade. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero convidá-lo para ler comigo nesta noite a palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32 até o versículo 51, diz assim a palavra de Deus: Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vos apercebidos. Porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhe o sustento? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Que Deus te diga abençoada, lida a sua palavra. Meu amado, estarei meditando esse texto que acabamos de ler, sobre o tema Jesus está voltando. Meus amados, temos vivido tantos sinais, temos vivido tantos acontecimentos nos nossos dias atuais. Meus amados, a palavra do Senhor nos fala dos sinais da volta de Jesus. E a cada dia, meus amados, que se passa, a cada ano que nós passamos e cada novo ano que nós adentramos, nós nos deparamos com muitos e muitos sinais, do quais estão registrados na Sagrada Escritura, de que o nosso Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Podemos observar que o mundo está caminhando para o fim. E aí nós vemos os cientistas falando
em decorrência dos seus análises. E eles vão dizendo, olha, se o mundo caminhar dessa forma, o planeta não vai aguentar, em tantos anos ele pode deixar de existir. Ou seja, eles estão indo ali dizendo aquilo que a Bíblia já está dizendo há muitos anos. Então, meu irmão, o próprio Jesus deixou claro a respeito da sua volta. E isso está registrado na sua Sagrada Escritura, a qual nós acabamos de ler neste momento. A Bíblia, meu amado, ela é infalível. Ela está se cumprindo. Ela vai se cumprir, dia após dia. Então a palavra de Deus, meus amados, ela nos alerta, ela nos adverte, ela nos conscientiza que nós precisamos estarmos atentos, vigiando, prontos para encontrar com o Senhor. A igreja deve estar como a noiva, pronta, preparada para encontrar com o seu noivo que a vem buscá-la. Jesus disse que aquela hora ninguém sabe, o versículo 38, 36. O versículo 36 vai dizer que a hora nós não sabemos, o momento nós não sabemos, o dia, o ano, nós não sabemos. Mas Ele nos deu os sinais. E pelos sinais, meu amado, nós podemos entender, olha, Jesus está voltando. Devido, meus irmãos, a gente vê que a Bíblia também vai dizer que devido ao pecado, devido a tantas iniquidades do ser humano, no tempo ali que antecedia do dilúvio, nós vemos que o que levou Deus a derramar sobre a face da terra muita água, e ali veio o dilúvio, foi por causa do pecado. Havia tanto pecado, mas tanto pecado, que o povo estava tão distante de Deus, que o povo não queria nada com Deus. E o pecado estava tanto que aquilo estava entristecendo demais o coração de Deus. E, meu amado, nós só estamos aqui, eu e você, porque existia uma família temente a Deus. Por causa de uma família, a família de Noé, temente a Deus, Deus não destruiu toda a humanidade. Por isso, meu amado, o quanto vale ser temente a Deus? O quanto vale ser obediente à palavra de Deus? O quanto vale guardar os mandamentos, a palavra de Deus, perseverar na sã doutrina do Senhor? Então, devido ao pecado da humanidade, Deus mandou muitas águas e veio o dilúvio. E somente, meus amados, salvou-se a família de Noé, porque o povo estava tão distante, mas tão distante de Deus, que Deus mandou que Noé construísse uma arca, e que ele anunciasse que num tempo breve viria o dilúvio, e todos morreriam, mas aqueles que crescem na palavra, aqueles que se arrependessem, eles entrariam na arca para a sua salvação. A coisa estava tão feia, que somente Noé, ninguém mais creu. Ninguém mais deu ouvido à palavra. As pessoas estavam rindo de Noé. As pessoas estavam zombando. O texto diz que eles casavam e davam em casamento. Sabe o que quer dizer? As pessoas estavam tocando as suas vidas como se nada tivesse acontecendo. E nós estamos vivendo isso nos nossos dias atuais. As pessoas estão tocando suas vidas como se nada tivesse acontecendo, diante dos fatos, dos sinais que estão diante dos nossos olhos. A grande questão, meus irmãos, é que Deus sempre dá oportunidade. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso esse. Misericordioso, diz a tua palavra. Que Ele dá oportunidade, Ele deu oportunidade para aquela geração terrível. Ele diz, Noé, pregue a palavra, anuncie a palavra, fale para esse povo, se alguém crê. Mas mesmo assim, meus amados, ninguém creu, ninguém deu ouvido. Sabe quando é que as pessoas acreditou na palavra de Noé? Quando começou a chover. Quando as águas começaram a subir. Aí, meu amado, as pessoas correram para a arca.
e foram bater na porta da arca. Era tarde demais. Porque o Deus nosso que é amor, Ele é justiça, e Ele fechou a porta por fora. Isso quer dizer que só Deus podia abrir aquela porta. As oportunidades, meus irmãos, elas são dadas todos os dias, todos os momentos. A história da cidade também de Nínive, nós vemos lá na história da cidade de Nínive, aquele povo estava em terrível pecado. Aquele povo estava contra Deus, fazendo coisas terríveis. E Deus olha para aquele povo e manda para lá Jonas. E a gente já conhece a história de Jonas. Jonas vai para outro lugar. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarso. E aí Deus levanta uma grande tempestade. E aí Jonas então é lançado no mar. E aí um grande peixe engole Jonas. E Jonas ora a Deus lá no vento daquele peixe. E aquele peixe então, direcionado, guiado por Deus, lança Jonas lá nas praias de Nínive, aonde ele deveria ir pregar o evangelho. Aquele povo ouviu a palavra. Diz a história que aquele povo se arrependeu, se voltou para Deus, e Deus não os destruiu. Nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que adverte, um Deus que conscientiza, um Deus que dá oportunidades. Hoje Deus continua, meu irmão, dando oportunidade. Quantos pastores, pregadores, igrejas que estão online nesta noite, pregando a palavra de Deus, como nós, através do Facebook, do YouTube, através dos canais de TV aberta, através dos canais de TV fechada, através de vários meios de comunicação. A palavra de Deus, ela está sendo levada de todos os meios aos ouvidos, para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E elas possam voltar-se para Deus, possam se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e entregar suas vidas para o Senhor Jesus, crer na palavra do Senhor. Porque, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa nação, nós vemos que o povo continua como o povo antes do dilúvio. E aí, meus amados, é triste, porque a gente vê as pessoas, elas estão preocupadíssimas consigo, com seus afazeres, com seus trabalhos, né? Em cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental. Mas a gente não vê a mesma preocupação das pessoas cuidar da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, da sua obediência a Deus. O ser humano, ele arruma tempo para todas as coisas, mas ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para ir na igreja, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para ler a Bíblia, ele não tem tempo para fazer a obra de Deus. E aí, meus irmãos, quantas pessoas caminhando nessa direção? Há muitas pessoas perto do reino, mas sem salvação. Isso quer dizer, meus irmãos, que há muitas pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a palavra de Deus, já ouviram várias vezes esse texto que eu li nesta noite, mas continuam distante de Deus, não querem voltar-se para Deus. Mas Deus é amoroso. Ele continua dando a oportunidade. Nesta noite, Ele está dando mais uma oportunidade para milhões de pessoas se arrependerem, voltar para Ele, confessar a Ele os seus pecados, viver uma nova vida com Ele. Havia um certo jovem, o jovem criou na igreja, aquele jovem tocava nos louvores da igreja, tinha uma voz maravilhosa. E aquele jovem, então, ali, tocando, cantando com o grupo de louvor daquela igreja, foi se destacando. E aí ele ficou conhecido pela voz que ele tinha, pelo talento que ele tinha. E certa vez ele foi convidado para cantar em músicas seculares, que não fosse para glorificar a Deus. E diante do sucesso, diante da fama, da oportunidade, aquele jovem abandonou as coisas de Deus e foi cantar para o mundo.
se tornou famoso, se tornou rico, se tornou bem-sucedido, conhecido. As pessoas o aplaudiam diante daquela voz tão bonita e talentosa que ele tinha. Certa vez, uma repórter o entrevistou e perguntou para aquele jovem, e ela disse: olha, você hoje é um senhor bem-sucedido, você hoje é uma pessoa de muito sucesso, e ainda o que você deseja fazer para realizar ainda alguma coisa ainda que você gostaria de comprar, gostaria de fazer, gostaria de adquirir? E aquele jovem virou para aquela repórter e diz: olha, eu quero gravar meu último CD e depois eu quero voltar, porque eu quero voltar para cantar para Deus. Eu quero voltar para o Senhor. Mas eu ainda preciso concretizar uns projetos que estão em andamentos. Mas, meu amado irmão, passado algumas semanas, aquele jovem, como ele estava indo para um grande evento, um grande show, muitas pessoas o aguardando, e quando ele faltava poucos quilômetros para chegar naquele local e fazer aquele show, aquele jovem teve um acidente. E naquele acidente ele perdeu a vida. E ele não pôde voltar. Ele não pôde voltar para o Senhor, porque ele ainda precisava fazer algumas coisas. Assim como aquele jovem, quantas pessoas ainda estão fazendo assim? Quantas pessoas que ainda estão empurrando, dando mais um tempo, ó, depois, amanhã, eu vou pensar nisso, eu ainda preciso fazer algumas coisas, ainda não é o momento. Meu amado, o amanhã pode ser muito tarde, o amanhã para aquele jovem foi muito tarde. Porque Deus dá muita oportunidade, Deus está dando muita oportunidade a todo momento, a todo instante, para que assim as pessoas possam se arrepender, possam crer na palavra do Senhor, e diante dos sinais que estamos vivenciando, que estão claros diante dos nossos olhos, elas possam voltar para o Senhor. E aí, diante disso, meus amados, nós vemos que o inimigo tem cegado as pessoas para elas não ver que Jesus está voltando. Nós estamos vivendo um momento de pandemia causada pelo coronavírus, Covid-19. Um momento assustador, um momento difícil, um momento de muitas percas. Um momento em que o mundo está atravessando um momento de muitas dificuldades em todos os sentidos. Mesmo diante de um momento como esse, um quadro como esse, nós vemos que as pessoas elas não se voltam para Deus, elas não se rendem a Deus, elas não se dobram diante de Deus. Estamos diante de um momento, meus amados, em que está claro, que evidencia, olha, Jesus dizendo: eu estou voltando, porque a Bíblia diz, meu irmão, que haveria pestes, doenças, guerras, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Então, meus amados, isso que está acontecendo são sinais que estão registrados na palavra de Deus, para que nós possamos nos conscientizar e possamos estarmos diante de Deus com uma vida santa, agradável, priorizando o reino de Deus, as coisas de Deus, porque as demais coisas, elas serão acrescentadas. Mas ainda as pessoas continuam ainda cegas com as coisas deste mundo. Eu ainda preciso fazer isso, eu ainda preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso comprar isso, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para a igreja, eu preciso de tantas coisas. Meu irmão, o tempo está passando e muitos não chegarão amanhã. Os bens e as riquezas, os prazeres, o sucesso desta vida não deixa ver o que Deus tem preparado. Vai cegando as pessoas. O versículo 39 diz: e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabe o que é, meu irmão? Porque não perceberam? Porque as pessoas estavam distraídas.
É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão distraídas, voltadas para tantas coisas. E aí, meu amado, quando elas perceberam, a terra estava sendo inundada por águas e era tarde demais. Muitas pessoas também, quando perceberem, será tarde demais. Nós vemos, meus irmãos, que a partir do versículo 40 ao 43, a qual nós lemos, a palavra dá uma advertência. Ela nos adverte para nós. Olha o que diz a partir do 40. Ele vai dizer: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Devemos estar atentos, devemos estar preparados, porque o Senhor virá. Ele está dizendo aqui que uma foi levada, outra deixou, por quê? Porque um estava preparado, e o que não estava, o que estava preparado vai subir, mas o que não tiver não vai. Só vai ser levado aquele que encontrar-se preparado. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos estar preparados. Do versículo 44 ao versículo 51, nós vemos aqui outra advertência. Do 44 ao 51, olha o que diz a palavra. Por isso ficai também vos apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. E ele vai até o 51 aqui. Falando aqui, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhe o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Ou seja, trabalhando, firme na presença do Senhor, perseverando na presença do Senhor, perseverando na obra do Senhor, porque sabendo que o seu Senhor virá, mais cedo ou mais tarde. Um horário é virá, se é de noite, se é de madrugada, se é de manhã, se é ao meio-dia, não sabemos, mas pronto, aguardando, porque ele virá. O servo fiel é aquele que guarda a palavra, testemunha, tem prazer e está na presença de Deus. Mas o servo infiel é o contrário do fiel, é aquele que não está preocupado, não está vigiando, é aquele que não está dando crédito à pregação do Evangelho, não dá crédito à palavra de Deus. Ele até ouve, mas entra no ouvido, sai no outro. Tem muito a fazer, tem muito compromisso, tem muita coisa para resolver. Só que a vida vai passando. E Deus, Ele está no controle. Deus está no controle. Então, esse texto que nós lemos, meus amados, ele traz para nós o seguinte: olha, Jesus está voltando. Os sinais estão claros. Os acontecimentos estão claros. Muita coisa acontecendo. Você liga os jornais, tragédia mais tragédias, violências. Em todos os sentidos, com pessoas, a natureza, a gente vê tantas coisas acontecendo, Deus usando a natureza para falar com a humanidade, acontecimentos, muitos e muitos e muitos, o amor das pessoas se esfriando uma pelas outras, e aí você vê tantos casos de violência entre marido e esposa, esposa e marido, pais com os filhos, filhos com os pais. Tantas coisas terríveis acontecendo. Por isso a Bíblia diz, meu amado, seja um servo fiel. Olhai para essas coisas, vigiai, esteja com a sua vida em Deus, em santificação, em perseverança, não arrede pé da presença do Senhor, não tire os olhos do Senhor para ficar olhando as coisas deste mundo, porque elas são passageiras. Porque, meu amado, a Bíblia diz que só há dois lugares onde se passa a eternidade. Ou se passa a eternidade com o Senhor, ou se passa a eternidade sem o Senhor na perdição. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele levará os salvos para junto deles. E esses gozarão da eternidade com o Senhor. Mas aqueles que ficarem, aqueles que não forem arrebatados, esses ficarão para a condenação eterna. Não haverá salvação para eles.
Não haverá uma segunda oportunidade. A Bíblia diz que no dia da volta do Senhor será um dia terrível na face da terra. Imagine, pessoas procurando seus parentes, pessoas procurando seus filhos, seus bebês, carros sem seus motoristas, avião sem pilotos, pessoas desesperadas, sabendo que o Senhor Jesus já voltou e já levou os seus, e aqueles que ficaram agora aguardarão a condenação de Deus para a eternidade, junto com o diabo e os seus anjos, que é o inferno. Então, meu amado, mas o nosso Deus é um Deus poderoso, amoroso, que está de braços abertos, e Ele está nos dando mais uma oportunidade. Esta mensagem está sendo pregada esta noite, para que você, diante desta mensagem, você possa estar atento, você possa estar vigilante, você possa estar aguardando a vinda do Senhor, com uma vida preparada, uma vida santificada, uma vida diante de Deus. Se nesta noite, meu amado, você sentiu que está distante de Deus, está longe de Deus, volte para o Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não rendeu aos pés de Jesus, se você ainda não confessou seus pecados ao Senhor, se você se encontra distante da presença de Deus, meu amado, volte para o Senhor nesta noite. Entregue a sua vida para o Senhor, confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, persevere no caminho do Senhor, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Nunca deixe para amanhã aquilo que podemos fazer hoje, que é entregar a vida para Jesus e ter a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Que nesta noite você possa assumir um compromisso com Jesus e deixar Jesus conduzir a sua vida, porque o bem maior precioso nós temos é a nossa vida, porque ela é eterna. E nós precisamos confiar na mão daquele que pode guardá-la, protegê-la e levá-la para as mansões celestiais. Quem pode fazer isso é só Jesus, e Ele morreu na cruz do Calvário. E Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. E Ele pagou ali um preço caro, com a sua vida, com seu sangue derramado, para que nós pudéssemos ter a salvação, a vida eterna. E por isso que Ele diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe nesta noite. Que esta palavra ache guarida no seu coração nesta noite. E eu quero convidar você nesta noite para nós orarmos juntos, para nós nos colocarmos diante de Deus. E eu quero convidar você também a orar pelos familiares, parentes, amigos, colocar diante de Deus. Porque o amor de Deus é para todos e a salvação também é para todos. Mas é necessário que o homem faça a sua escolha, tome a sua decisão ao lado de Cristo. Pai querido, nesta noite nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Te louvando, ó Pai, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de poder pregar a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é viva, eficaz, a Tua palavra que transforma, que cura, que liberta, que salva. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, Senhor, através deste meio de comunicação, Senhor, levando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, essas vidas, essas famílias, essas pessoas que estão acompanhando conosco nesta noite, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, esteja guardando, esteja, ó Pai, transformando, libertando, salvando. Toma em Tuas mãos, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas a alegria na morte dos salvos. Ó Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, que esta noite seja noite de salvação, seja noite de transformação, seja noite de, ó Pai querido, em que a Tua palavra ache guarida nos corações e que nomes sejam escritos no livro da vida. Repreenda, Senhor, toda a força do mal, Senhor. Tudo aquilo que tem impedido as pessoas de chegar ao Senhor,
de voltarem para o Senhor, de amarem ao Senhor, de assumirem compromisso com o Senhor. Ó Deus, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que o teu povo olhe para a tua grandeza, para o teu reino, Senhor, e não para este mundo terrível. Ó Deus, é o que nós pedimos. E assim oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus lhe abençoe e que Deus te conceda uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Amém.